Olá, gente boa! Hoje eu vou falar sobre decepção versus expectativa. Você se sente decepcionado? Alguém já decepcionou você em algum momento da tua vida? Você está chateado com alguma coisa que aconteceu na tua vida e de repente você colocou muita expectativa e quando você viu não era da forma como você queria? Há muito tempo eu vi um filme que a pessoa estava numa exposição e ela achou uma agenda. E ali ele ficou querendo saber de quem era aquela agenda que ele queria entregar e tudo. Um filme há muito tempo, já aqueles filmes antigos, né? E ele olhou e era um diário onde a pessoa falava do príncipe encantado, do homem que ela queria, a forma, o desejo dela, que ela queria encontrar aquela pessoa daquela forma, papapá, tatatá. E ele foi lá entregar o diário e ele se tornou aquela pessoa, né? E ela se encantou extremamente por ele e tudo que ela queria ele fazia conforme o diário dela. E ela foi se encantando, se encantando, se encantando e acabaram casando. O tempo passou e ele não conseguiu manter mais aquela forma de pessoa que ela queria. E no final do filme eles separam e aí ele informa ela que ele leu o diário e por conta disso é que ele fez todo aquele perfil de pessoa que ela queria. Foi uma grande decepção para ela, né, de pensar que aquele príncipe encantado, né, que ela um dia tinha encontrado, não era o príncipe encantado coisa nenhuma. Ele apenas se fez de príncipe encantado para conquistar aquela pessoa. No nosso dia a dia, muitas vezes nós passamos por isso. Nós nos encaixamos nos desejos dos outros, né? Nós nos colocamos de forma inconsciente, talvez, para conquistar alguém ou alguma pessoa e a gente vai se colocando daquela forma que a pessoa sempre deseja. Nossa, você é uma pessoa tão calma e às vezes você não é tão calmo assim. Nossa, você é uma pessoa tão bacana e às vezes você não é tão bacana assim. E a gente vai caminhando com isso e quando a gente vê, né, a gente se decepciona com o fato de ter se tornado uma pessoa diferente ou ter encontrado uma pessoa que não era nada daquilo que a gente pensava que era. A decepção, ela causa um buraco na nossa vida, né? E traz uma tristeza muito grande, por quê? Porque a gente lança uma expectativa. A gente faz, né, daquela pessoa o nosso diário, né, a forma, o perfil, é isso mesmo que a gente quer, a gente deseja e a gente vai fazendo. Você já fez isso na sua vida? Você já presenciou alguém fazendo isso com você? Quero que você preste atenção. A decepção, ela causa pra gente esse buraco. Por quê? Porque nós colocamos sempre no outro uma expectativa. Nós acreditamos naquilo que a gente está vendo, acreditamos no outro da forma como o outro se apresenta. E muitas vezes esquecemos de escutar esse outro, de observar esse outro, né? Como muitas vezes a gente vive num mundo superficial, num mundo imediatista, nós nos colocamos e nos moldamos àquela situação para quê? Para a gente ser aceita, para a gente ser amada. E a gente vai se colocando e se moldando daquela forma, né? Eu digo muito, né, na brincadeira, que nós nos informamos, nos colocamos em forma, né, para aquela outra pessoa. E a gente acha que aquilo ali fica bonito, bacana, né? Quem é que não já se apaixonou ou já gostou de alguém de uma forma
que a gente achava tão maravilhosa e de repente a gente viu que a gente idealizou aquela pessoa, né? A gente põe expectativa em cima disso, achando que é maravilhoso, que aquela pessoa é a nossa, é única e tudo. Nós fazemos isso com Deus também. Muitas vezes nós esperamos que Deus responda as nossas orações de forma extraordinária, como a gente quer, como a gente deseja. E às vezes, né, no caminhar, não é daquela forma. E a gente às vezes diz que a gente se decepciona. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que chegou para mim dizendo que estava decepcionado com Deus, porque ele queria que Deus tivesse dado a ele um filho perfeito. E Deus não tinha dado a ele um filho perfeito, né? Então houve uma expectativa em cima disso e achou que Deus tinha dado a ele um filho com problema que não era o que ele queria. E ele havia se decepcionado. Ora, se a gente parar para pensar, Deus não nos dá filhos com defeitos ou com problemas, né? A gente faz parte de um mundo onde nós estamos sujeitos às coisas, né? Às possibilidades. Podemos ter pessoas perfeitas como podemos não ter, pessoas doentes como podemos ter, né? Então a gente às vezes põe uma expectativa achando que Deus é responsável por aquilo tudo. E a gente se zanga, se chateia e a gente vai por um caminho achando que esse Deus não respondeu a nossa oração. Primeiro passo, por que nós nos decepcionamos? Acreditamos demais que vamos ser respondidos na nossa expectativa. Acreditamos, achamos que aquilo ali é a verdade absoluta, né? Nos achamos perfeitos para tudo. Então aquilo ali tem que ser daquela forma, senão não vale a pena, né? Então, por isso nos decepcionamos. Acreditamos muito que o outro possa nos dar alguma resposta daquilo que desejamos. É outra decepção que passamos a ter. Precisamos acreditar mais no outro do que em nós mesmos. Então isso causa uma decepção, causa uma expectativa que leva a uma decepção, né? Então a gente tem que começar a pensar no que a gente quer de verdade. A decepção é muito no sentido do que eu desejo para o que eu quero receber. Então é importante que você entenda isso, né? Outra coisa que eu vivenciei, que eu vi, assim, que eu achei, né, que é incrível, né? Foi uma pessoa dizendo para mim, eu quero casar. Não me importa se amanhã eu vou me separar. Importa que eu quero ter no meu documento ali o nome de casado. Então eu quero casar. Então essa pessoa, ela não está pensando no futuro, ela está pensando naquele momento. Aquele momento para ela é importante, ela ser casada. Só que lá na frente ela começou a ter as decepções, porque o casamento leva a essas decepções, leva a algumas falhas, né? Porque o outro não é perfeito. Então a gente começa a se colocar muita expectativa naquilo que não existe, né? Então eu vou casar porque eu vou ser casada e daqui a pouco, se eu me separar, me separei. Ela já descreveu o futuro dela. Só que ela não percebeu isso. Na hora ela não percebeu. Então muitas coisas que hoje a gente diz assim, me decepcionei com você, porque a gente espera muito que o outro responda às nossas necessidades. Eu quero que você pense nisso. Você está se sentindo decepcionado? Você está se sentindo na expectativa de... Para pensar, né? Eu digo muito isso quando a pessoa quer casar. Ah, eu vou casar, eu quero casar, essa pessoa é a pessoa da minha vida, eu tenho certeza, papapá, pepepé. Mas a gente para pensar um pouquinho. Essa pessoa que você está vendo é real ou você idealizou? Eu posso contar como experiência própria, né? Às vezes a gente gosta de uma pessoa demais da conta e quando você vai conviver não é nada daquilo que você imaginou. A pessoa começa a te dar traços nela que você se assusta, fala, pô, não era isso que eu queria, não era dessa forma que eu pensava.
E a pessoa vem e começa a te machucar, te ferir, ela começa a falar coisas pesadas para você e você começa a se decepcionar com essa pessoa. Então você jogou e lançou muita expectativa no sentido de achar que aquilo ali ia ser perfeito. A gente aprende desde criança a ter uma relação romântica, né? Uma relação de amor eterno, né? A gente vê até nos filmes, nos desenhos ou nas historinhas de fábulas, né? E foram felizes para sempre. Nós temos essa ideia de que um dia, se a gente for casar, nós vamos ser felizes para sempre. E isso a gente carrega como uma certeza absoluta. E quando a gente vai viver de verdade, são dois tetos que se juntaram, dois tetos diferentes, de famílias diferentes, de criação diferente, que estão se unindo. E ali a gente começa a ter alguns atritos, alguns conflitos. E a gente não sabe exatamente lidar com isso. Uma das coisas que me chama a atenção hoje é que a gente não sabe lidar com o diferente. A gente não sabe lidar com os problemas, com os conflitos. Então, isso tudo causa um dano muito grande na relação. E aí a gente começa a se decepcionar. Poxa, me decepcionei com fulano. Eu achei que ele ia ser assim maravilhoso comigo, ia ser amoroso, ia ser. E ele é frio, ele é calculista, ele não tá nem aí pra mim, ele fica só na televisão assistindo futebol, ele é nada. Só que, como eu sempre digo e repito, né, voltando lá na relação, o namoro é o laboratório. O namoro é o laboratório para o casamento. Ali você vai conhecer a pessoa. Ora, mas se a pessoa se coloca de forma, né, do jeito que eu quero ver, né, ou do jeito que que eu desejo, eu não vou ver no casamento. Então, por isso precisa de tempo. A relação precisa de tempo. Para quê? Para você conhecer o outro. Porque o outro pode se informar da forma que você quer. O outro pode se colocar de forma que você deseja, como aquele filme onde ele foi o próprio diário, né? O desejo daquela mulher, ele colocou ali, né? Ela viveu um momento de amor muito grande. Só que quando ela casou, ela viu que não era assim, né? Muitas vezes fazemos isso, né? A gente está conversando, a gente quer encantar o cara, ou a gente quer encantar a moça, a gente começa, vou fazer do jeito que ela quer, ou do jeito que ele quer, né? Ah, ele gosta de bolinha, então eu amo bolinha. Então a gente começa a acompanhar aquele estilo, para dizer que a gente é daquela forma. Só que no dia a dia a gente não consegue alimentar isso por muito tempo. E o que acontece? A gente se decepciona. Então muitas vezes a relação se termina aí, na decepção, né? Eu vi um caso de um casamento onde o cara traía a mulher assim na cara, muitas vezes e quantas vezes necessário fosse. E ela dizia que ele estava trabalhando. Ela queria ver aquilo, né? As pessoas chegavam para ela e falavam: você acredita que ele está trabalhando? Você acredita? Falavam essas coisas para ela. E ela, não, acredita, ele está trabalhando, ele está trabalhando. Para ela era importante ver daquela forma. Ela não queria se decepcionar com ele. E ele estava traindo, entendeu? Só que ele também era uma decepção para ele próprio. Porque, veja, ele criou uma história, ele estava vivendo outra, completamente diferente. Ele estava vivendo um futuro para ele sem sentido. Porque uma pessoa que vai com várias pessoas acaba que não tem sentido nenhum. Tem sentido momentâneo, de prazer só, mas não de construção, de amor, de fidelidade, de lealdade. Então isso é uma decepção. A maior decepção que a gente pode passar para alguém é mostrar que não somos como somos. Então, o primeiro passo que você precisa dar para a tua vida é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Para quê? Para que eu possa me relacionar com o outro.
O segundo passo, eu não preciso me moldar ao outro, eu preciso ser eu, né? E a partir de mim é que o outro vai gostar, ou se gostar, ou se não gostar, paciência. Mas é a partir daí. Aí pode ser que a sua relação dê certo. Pode ser que aí você tenha uma chance grande de alcançar o que você quer. Mas quando você se molda a outra pessoa ou você cria expectativas em relação a outra pessoa, construindo algo que você não quer para você, que na verdade você não é, você só está fadado ao fracasso. Então preste atenção no que é a decepção. A decepção em relação a você é a decepção em relação ao outro. Comece a enxergar quem você é. O autoconhecimento é a partir de você. Como que eu sou? Qual é a expectativa que eu tenho em relação a mim e não ao outro? E aí, a partir daí, você pode ter uma relação com o outro. Então, eu quero deixar essa mensagem para você começar a pensar. Decepção versus expectativa. Se você tem uma expectativa em relação a alguém, tenha primeiro uma expectativa em relação a você. Você é a base de toda a relação. Nunca se esqueça disso. A base começa de você. Você é a ponte para o outro. Tá? Um beijo.